palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nos dizem as palavras de Isaías, capítulo 55, versículo 11. E é com essas palavras que eu te saúdo, a cada uma de nós que celebra este culto em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós nos reunimos em nome desse Deus e também é diante dele que nós confessamos tudo aquilo que guardamos em nossos pensamentos e em nossos corações. Convido a você, assim como está, para que tenhamos um tempo de oração. Querido e amado Deus, nos achegamos diante de Ti em oração, pedindo que nos ouças e transforme tudo aquilo que pesa em nossos corações e também nas nossas relações interpessoais. Sabemos que muitas vezes complicamos a nossa vida. Complicamos a vida das pessoas ao nosso redor quando julgamos, apontamos o dedo para as falhas alheias e nos esquecemos que somos também falhos, errantes e pecadores. Graças nós te damos pela tua palavra e teu perdão que nos alcançam a cada novo dia. E por isso, Senhor, estamos hoje aqui. Necessitamos do teu amor e da tua graça para vivermos e transformarmos tudo aquilo que nos afasta dos nossos irmãos e irmãs na fé. Ajuda-nos, Senhor, a acertarmos o passo, a pensarmos uma ou duas ou mais vezes antes de falarmos. Ajuda-nos a cuidarmos também daquilo que perpassa os nossos pensamentos e impeça-nos, Senhor, de agirmos com ódio, com rancor ou com palavras e olhares de julgo. Que teu amor e a tua graça nos alcancem e que tu possas nos perdoar e nos acompanhar nesta transformação. De Romanos, capítulo 3, versículo 24, nós ouvimos: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Jesus Cristo, que também os salva. É graças a esse Deus Pai e Criador que nós somos também absolvidos de todas as nossas falhas, nossos erros e deixamos para trás todas essas cargas e pesos, porque nós encontramos em Deus o perdão e a paz. Por isso, recebamos o perdão desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reconciliados com esse Deus de amor e de misericórdia, não podemos nos esquecer daqueles e daquelas que se encontram pelo caminho. Muitas pessoas ainda nos dias de hoje são excluídas, divididas, separadas do convívio dos demais. Alguns pela sua raça, outros pela sua cor. Outros ainda distinguem direitos e deveres entre homens e mulheres, crianças e adultos, jovens e idosos. Sabemos que o amor de Deus vem para todas as pessoas e a todas Ele os chama e as chama para perto. Lembremos de todas as dores deste mundo e de todos os sentimentos e momentos de sofrimento. E tudo isso queremos colocar diante de Deus, cantando e clamando pelas dores deste mundo, ó Senhor.
Querido e amado Deus, te damos graças que podemos estar reunidos, reunidas nesta manhã. Graças que tu nos perdoas e amas, mesmo que nós erramos, pecamos e falhamos de novo e de novo. Prepare, Senhor, nosso coração e nossos pensamentos, agora perdoados e reconciliados contigo, para ouvirmos a graça da tua palavra, refletirmos sobre ela e colocarmos ela em prática no nosso dia a dia. Assim, ó Deus, nós nos colocamos aos teus cuidados e também o restante da nossa celebração, quando cantamos, louvamos, oramos e refletimos sobre aquilo que tu esperas e colocas nos nossos caminhos. Amém. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo estamos aqui, Senhor, sentadas na mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Compartilho com vocês a leitura bíblica que é base para a nossa mensagem desse final de semana. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o 22, que nos diz: Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamaram a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito Santo até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele.
Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Até aqui nos dizem as palavras de Paulo para todos e todas nós. Que a graça e o amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós nesse momento de partilha. O texto desse final de semana nos fala de Éfeso, a mais importante cidade portuária da Ásia Menor. E ela teve a presença de Paulo por 2 ou 3 anos. Muito provavelmente aquilo que nós acabamos de ouvir no texto de Paulo aos Efésios talvez tenha sido parte de uma carta circulante que circulou entre as pessoas e entre as cidades. Talvez, não se sabe se foi realmente Paulo quem a escreveu, mas isso não invalida o seu rico conteúdo e também o que ela nos traz hoje como reflexão. A carta fala do plano divino de salvação, que consiste na vocação de judeus e não judeus, para formarem o povo de Deus. Além disso, trata da mudança total causada por Cristo Jesus em meio às divisões que o povo fazia entre si. Como assim? Existiam divisões também naquela época entre o povo que se dizia cristão, judeu, não judeu? Pois sim, os judeus desconsideravam os demais, chamando-os de gentios, na carne, pagãos, e deixavam de compartilhar com eles o conhecimento que tinham de Deus. Se consideravam diferentes e, por assim dizer, mais importantes, porque praticavam a circuncisão, o ato de cortar o prepúcio do órgão sexual masculino. E isso para eles era o sinal visível da fé judaica. Aqueles que não tinham essa prática eram consideradas pessoas sem Deus, afastadas de Deus. E essa radicalidade de pensamento dividia o povo, obviamente. Aqueles que se diziam mais importantes daqueles que não eram tão merecedores do amor e muito menos do seu conhecimento, do conhecimento de Deus. Para tanto, o texto vem e nos chama a atenção, pois mal sabiam eles que mãos humanas colocam apenas sinais. A circuncisão é uma operação física. A fé em Deus, o viver com Deus, é muito mais do que um ritual externo. Se permanece um sinal somente externo, nada se opera no íntimo da pessoa. E Deus mostrou em Jesus Cristo uma nova maneira de viver para aquelas pessoas também. Segundo os versículos 13 até 18 e também os seguintes, por crerem em Cristo, todos foram acolhidos, ligados ao povo de Deus, alcançados, escolhidos. O Filho do Homem na cruz uniu judeus e não judeus, trouxe paz, trouxe esperança. Terminando a vigência da lei e dos mandamentos em forma de ordem, ordenanças, de deveres em nome de Deus, que tanto distinguiam judeus dos não judeus, por meio da cruz. Jesus traz a transformação naquelas relações. E toda essa mudança teve um alto preço. Um inocente foi morto na cruz, pagando por todas as injustiças e desobediências de todas as pessoas pecadoras. Jesus morre na cruz. Isso nós já sabemos, dessa história também já conhecemos muito bem. A cruz abriu o caminho para a união como seu formato
representa. Há uma junção na cruz, o encontro entre duas partes, duas direções, dois tamanhos, duas funções. Contudo, Cristo ali pregado apagou tudo isso e transformou tudo em um só corpo, um só caminho, uma só direção. Se pensarmos e olharmos para a cruz, logo vemos a imagem de Cristo de braços abertos, nos acolhendo também. Seu rosto compassivo e humilde, seus pés que indicam para nós o verdadeiro caminho a ser trilhado. Paulo fala aos Efésios que eles também poderiam pertencer a esse Pai, a partir do momento que entendessem e aceitassem o presente de Deus, permitindo que a sua marca fosse inscrita neles. Explicou-lhes ainda que eles passariam a fazer parte de uma grande construção, de um edifício, um santuário dedicado ao Senhor, um templo vivo para a morada de Deus. Todos e todas nós também hoje somos chamadas. Somos nós peregrinos, peregrinas, pessoas de passagem por esta terra. Passageiros, não há como negar. Mas pela fé em Jesus Cristo, não somos estrangeiras, vagantes, sem rumo. Em Cristo Jesus, pertencemos e entendemos que somente nele nós temos a vida eterna. Em Cristo, somos uma só família, um só corpo. E eis o nosso grande desafio a partir deste texto neste final de semana. Somos uma comunidade, uma só igreja, um só corpo. Comunidade que tem base em Cristo Jesus. Que nesta base possamos construir nossas relações de fé e esperança, unindo muito mais do que separando, sendo pessoas mais sensíveis, ouvindo talvez mais do que nós falamos, perdoando muito mais do que julgando uns aos outros, amando muito mais do que odiando os demais, trazendo a paz em meio a uma realidade de confronto, em que muitas vezes, muitas pessoas são separadas e diferenciadas umas das outras. Cabe a cada um e cada uma de nós nos questionarmos neste final de semana. Somos realmente uma igreja, corpo de Cristo, que há espaço, há lugar para todos e todas sem nenhuma distinção? Compartilhamos nós a palavra do amor e da graça a todas as pessoas? Que Deus em sua graça nos faça refletir um pouquinho sobre a nossa transparência, a nossa caminhada de vida e de fé. Se nós transparecemos em quem cremos, se realmente colocamos em prática tudo aquilo que ouvimos e refletimos nos nossos cultos, nos nossos encontros ou na nossa leitura diária. Que Deus que habita em nós, que Ele nos anime a mantermos a nossa caminhada de vida e de fé como uma construção, que tem como base o amor e a graça de um homem chamado Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim, por você, por todos e todas nós. E que possamos, ao menos, nos desafiar a seguir alguns dos seus sinais e colocarmos em prática o seu amor acolhedor, que não divide, que não exclui, mas que acolhe, ama e sustenta. Que Deus, em sua graça, nos desafie e nos acompanhe nessa reflexão que não termina aqui, neste culto, mas que nos acompanha no decorrer da nossa vida e da nossa fé. Amém.
Compartilho com vocês os nossos comunicados desse final de semana. Os cultos na próxima semana em nossas comunidades acontecem no dia 24 às 19 horas na comunidade da Trindade. No dia 25 às 9 horas, culto na comunidade do Redentor e às 19 horas na Unidos em Cristo. Dia 28 de julho às 19h30 teremos culto de Tomé aqui na comunidade Cristo Bom Pastor. Em agosto, lembramos a comunidade Cristo Bom Pastor que nós retornaremos com os encontros do culto infantil e os nossos grupos de oásis. Para saber sobre as suas programações dentro da comunidade que você faz parte, consulte seu calendário ou entre em contato com as nossas secretárias. Lembro a vocês que também as ofertas desse final de semana são ofertas sinodais, que são destinadas para as pastorais e atividades de comunicação, encontros, seminários e elaboração de material que são disponibilizados a todas as nossas comunidades e também às nossas paróquias. Que Deus abençoe você também, que compartilha seus dons e a sua oferta para este fim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto e pela palavra revelada a nós. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos o nosso chamado. Ajuda-nos a nos engajarmos mais pela tua causa. Ajuda-nos a perceber que nascemos com um propósito muito maior do que o simples fato de viver para garantir o nosso sustento e o bem-estar nesta vida, mas que somos feitos para reconhecer que tu és quem tu és e anunciar a tua vontade. Ajuda-nos a perceber o bem-estar que se concretiza de forma plena quando nossa vida está em tuas mãos e quando tu, Senhor, através das nossas vidas, pode fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. Por isso, nós te pedimos, ensina-nos e motiva-nos pelo teu Santo Espírito a sermos pessoas mais inclusivas, que respeitam todos e todas por serem teus filhos e tuas filhas. E assim, somos irmãos e irmãs na mesma fé. Porque assim também, Senhor, anunciamos o teu amor e a tua graça. Queremos te lembrar com carinho de todas as pessoas que estão adoecidas, enlutadas, as que sofrem, que se sentem preocupadas em situações difíceis. Tu és o Senhor de cada um e cada uma delas. Tu podes curar, consolar, dar paz, fortalecer e animar a cada um e cada uma. Os confiamos em tuas mãos, Senhor bondoso, mãos seguras e poderosas. Intercedemos ainda pelas autoridades do nosso país, estado e município, que eles possam governar pelo bem do teu povo. Cuida e orienta também a nossa ISLB, em todo o âmbito nacional, também os trabalhos da nossa paróquia e nossas comunidades. Que sempre possamos estar em unidade, caminhar, visando o que de fato é essencial. Assim, Deus Salvador, entregamos tudo em tuas mãos, na certeza que tu ouves a nossa oração e que irás respondê-la, conforme a tua boa e santa vontade. Assim oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, pois, a bênção do nosso Deus para o nosso dia e para a semana que nós iniciamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo final de semana.